Abençoados, eleitos amados da graça de Deus, estamos de volta aí com mais um estudo e eu desejo para todos vocês uma tarde abençoada de sábado, amém? E vamos que vamos a mais um estudo aqui. Nesse estudo aqui de hoje, eu colocarei para você um vídeo, né, do pastor aí, Malafaia, todos vocês conhecem, né? E vou explicar um pouco aqui o que ele está, né, dizendo nesse vídeo, o que ele está fazendo com esse vídeo, e vou estar em cima desse vídeo, como eu sempre faço, né, mostrar dentro da Bíblia, mostrar dentro da escritura, que a gente chamamos, né, se ele está correto ou não. É assim que eu faço com todos eles que falam coisas que antibíblicas, coisas que não estão na Bíblia. Então, o meu dever aqui é mostrar para vocês o que realmente a Bíblia diz sobre esse ou aquele assunto. Amém? O tema desse estudo é o deixados para trás e a volta de Jesus. Fato consumado. Os deixados para trás e a volta de Jesus. Fato consumado. Porque essas coisas são fatos consumados. Não vai acontecer. Não vai acontecer um arrebatamento da igreja. A Bíblia não diz isso. E Jesus não vai voltar, né, nos nossos séculos, ou séculos dos nossos filhos, dos nossos netos. Não. A Bíblia não diz isso. Amém? Se você está me vendo pela primeira vez e se interessou em ouvir esse vídeo, ou pela minha explicação, né, o que eu vou abordar aqui, ou pelo título, permaneça no vídeo até o final. Amém? Fiquem no final, até o final desse vídeo aí. Com certeza, você tem a mente de Cristo ativada em você. E com certeza você vai entender tudo que eu vou explicar aqui hoje. Eu sou o irmão André Palhares, do estado do Rio de Janeiro. Bem-vindo ao canal MDCG André Palhares. Muito prazer. Se inscreva se gostar. Traga mais pessoas para se inscrever no meu canal, para ajudar o crescimento do canal. Amém? Não esqueça de dar seus likes. Vocês que já estão comigo aí um certo tempo, eu peço a vocês que continuem aí me dando essa força, né? Tanto na live quanto na visualizações do vídeo. Continue compartilhando para várias pessoas. Amém? Vamos fazer esse conhecimento crescer, levar esse conhecimento mais adiante. Amém? Então é isso aí. Esse pastor Malafaia, não falando mal da pessoa dele, tá? Não falo aqui mal da pessoa de ninguém, respeito ele como pessoa, mas o que ele está falando aqui, na verdade, ele está narrando um best-seller de Jerry B. Kings e Tim Hyer, que são os, vamos botar assim, escritores, né? São os escritores deste best-seller deixado para trás, que também virou filme Deixados para Trás, e era uma série, né, que chamada best-seller, é uma série era CDs compacto, eu já tive a coletânea dessa série, é uma coletânea de Deixados para Trás, 1, 2, 3, entendeu? Muitos de vocês aí devem ter visto já, né, esse filme. E eu já tive a coletânea desse filme. Até que eu entendi, né, que não era bem assim, né? Porque quando você entra na Bíblia, você vê que a Bíblia é totalmente ao contrário. E nós, sendo cristão, temos que crer na Bíblia. E não num livro ou num filme que um escritor fez segundo o que ele acha.
Tem que se basear no que a palavra diz. Amém? Então, infelizmente, toda a narrativa dele, eu vou colocar o vídeo para vocês verem. Infelizmente, toda essa narrativa foge da realidade bíblica, né? Não tem nada a ver com a Bíblia. E ele falou de uma forma tão comovente, que muitas pessoas, muitos nécios, né, vão acreditar ou acreditaram que esse vídeo é antigo. Muitos acreditaram no que ele falou. Muitos ainda até hoje acreditam nessas coisas que ele falou, né? Mas vocês que têm olhos iluminados, não comovem vocês nada. Como assim não me comove nada? Porque não é bíblico. A Bíblia não fala sobre esse assunto. Eu vou botar o vídeo para vocês verem aí, e depois eu venho falando, né, em cima, né, das coisas que ele vai falar. Eu vou vir aqui explicando para vocês dentro, né, dos versículos bíblicos, provando que essa narrativa dele não passa de um best-seller, de um livro. Para mim, não é uma realidade, é uma ficção, né? Porque isso não vai acontecer, a Bíblia não fala sobre isso. E você que crê nisso, nesse arrebatamento, nessa volta de Jesus, fique até o final desse vídeo para que você seja esclarecido na verdade. Amém? Vou botar o vídeo aí, volto já já. Muita gente que conhece a verdade, que leva as coisas de Deus na brincadeira, que não crê na palavra de Deus, vai ser a pior reunião da igreja de todos os tempos, os não arrebatados. Vai entrar gente se descabelando, gritando, chorando dentro da igreja. O pai sumiu, a mãe sumiu, o filho sumiu, o marido sumiu, a mulher sumiu e eu fiquei. Então, abençoados, para quem viu, né, o filme Deixados para Trás, vê que tudo que ele falou é uma narrativa, baseado nesse best-seller. Com certeza ele tem, tanto os CDs como os livros, né? E tudo que ele falou aí é uma narrativa do best-seller, de Jerry e de Kim e de Tim, né? Mas nada que ele falou aqui é pautado na Bíblia. Vamos ver o versículo que fala de arrebatamento. Existe na Bíblia 108, eu anotei aqui, 108 versículos que, segundo os evangélicos, falam de arrebatamento. Mas são versículos isolados. Eles fazem assim, eles pegam uma parte aqui, pegam uma parte ali, e vão juntando aquilo, e criam suas próprias narrativas, e o exemplo é um caos total na teologia evangélica. Amém? Tem versículos que falam do arrebatamento, né, nas cartas de Paulo, né, que diz lá que, né, que aqueles que estavam na sepultura iriam morrer, iriam ser arrebatados, né? Aqueles que morreram, que estavam na sepultura, iam ser arrebatados primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados depois. Você tem que pegar este livro e ler este livro para você ver realmente o que está dizendo ali. Ali não está falando do arrebatamento para o céu, o arrebatamento físico. Nós, os vivos, seremos arrebatados, corpo físico. Isso aí é o best-seller deixado para trás. É a mesma coisa que Malafaia está falando. E nós sabemos claramente que
O corpo físico não tem estrutura nenhuma para habitar moradas celestiais. Se ele não tem estrutura para habitar as moradas celestiais, né? Então, está falando do arrebatamento espiritual. Nós, os vivos, seremos arrebatados. Seremos arrebatados, cada um de nós. Né? Ele falava naquela época, mas hoje ainda existe esse arrebatamento espiritual. Quando nosso corpo tombar, nosso espírito se levantará e seremos arrebatados para o céu. Vamos retornar às nossas pátrias celestiais, que a Bíblia diz que a nossa pátria é no céu. Nossa pátria é no céu. Fomos criados desde antes da fundação do mundo. Somos eleitos, predestinados, escolhidos, nação santa, desde antes da fundação do mundo. Então quer dizer que antes do mundo ser mundo, já existíamos. E já mostrei para vocês estudo que a Bíblia mostra para a gente que quando Deus criava todas as coisas, os seus filhos, né, que a Bíblia é chamada de anjos, mensageiros, são filhos, os filhos da alva, os primeiros filhos de Deus, estavam lá jubilando, rejubilando, quer dizer, fazendo festa. Quando Deus fazia todas as coisas, nós, os filhos, estavam lá festejando toda essa maravilha de Deus. Cada um no seu tempo veio a essa terra, cada um no seu tempo, cada um no seu século, cada um na sua era, cada um no seu ano. Mas somos o espírito, não somos esse corpo de carne. Somos o espírito. O que você olha no espelho, você vê um corpo de carne, mas você não é esse corpo de carne. Você é um espírito, experimentando essa vida material. Cada um de nós tem uma missão aqui. É logicamente que uns se perdem. Por alguns se perder, é por isso que Deus coloca alguns com entendimento, com clareza, com visão, assim como eu, como você. Revelou a sua graça, seu conhecimento verdadeiro, seu verdadeiro evangelho para mim, para você, para ensinarmos aqueles que ainda não abriram os olhos, aqueles que ainda não acordaram para a realidade, para a verdade. Amém? Que ainda está preso lá no sistema religioso atual, aprendendo coisas antibíblicas, aprendendo coisas que a Bíblia não fala a respeito aí desse vídeo do Malafaia. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia não fala nada dessas coisas. São falsas narrativas. Mateus 24:15, que é um livro muito usado, então eu não acabei de explicar, né? Nós seremos arrebatados depois quando morremos. Quando esse corpo físico morrer, nosso espírito será arrebatado para Deus. Porque hoje em dia, quando a pessoa morre, não fica mais na sepultura. Os evangélicos ainda acreditam nisso, mas não. Porque a Bíblia diz que na vinda de Cristo, os mortos ressuscitarão. E a partir dali, nenhum morto mais ficaria na sepultura, preso na sepultura, esperando o Senhor. Não. O Senhor já veio. É mais uma coisa que Malafaia fala. Jesus vem. Não vem. Não vem. Se não der tempo de eu provar para vocês nesse estudo de hoje, eu vou fazer outro estudo mostrando para vocês. Amém? Mas, esse arrebatamento, acho que é Tessalonicense, é um arrebatamento espiritual. Não é como deixados para trás, que o corpo some, só fica a roupa ali e a pessoa desaparece. Igual o Malafaia falou, sumiu pai, sumiu mãe, sumiu irmão, sumiu todo mundo, e eu fiquei. Não, eu fiquei. Os deixados para trás aqui, narrado principalmente no livro de Mateus 24:15, eu vou explicar para vocês que esses que ficaram aqui
não ficaram para, né, o dia, né, do anticristo que vai reinar. Não, isso é tudo narrativa falsa. Tudo narrativa falsa. Um será tomado, outro será deixado. Um será tomado para cativeiro. Não é para Deus. Não é para arrebatamento. Será tomado para o cativeiro romano. Para ser preso, para ser prisioneiro, para ser vendido como escravo para a Grécia e outros países da aliança romana. O que serão deixados são aqueles que se entregaram ao imperador, que se renderam, que se venderam, trocaram o Messias pelo imperador Deus. É isso que a Bíblia está relatando. Então Mateus 24,15 está dizendo: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem ler entenda. E os doutores não entendem. Eu já falei sobre essa passagem várias vezes e continuarei dizendo até vocês acordarem. Vocês que se nomeam doutores, que têm anéis aí, né, de bacharel de teologia. Eu também já fiz teologia, também sou formado em bacharel em teologia. Mas eu já falei em vários vídeos e vou tornar a falar. Esse conhecimento, estudar é bom. Não estou dizendo para não estudar. Depois vão vir aqui, não, que está falando para as pessoas não estudar. Não, não estou falando para não estudar. Estou falando, estudem. Estudem. Aprendam. Faça teologia, pode fazer. Antropologia, geografia, faça tudo. Mas vocês têm que entender o seguinte: para a visão do conhecimento em graça, não serve para nada. Não serve para nada. Se Deus não o revelar o conhecimento da graça de Deus, os seus estudos, que são méritos seus, não servem para nada. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não é por obras meritórias, não é para os nossos méritos. Eu estudei, que eu sou doutor. Não é para esses méritos. Por esses méritos você jamais vai entender a graça de Deus. Você tem um exemplo de vários doutores, bacharéis, professores que não entendem nada da graça de Deus. Eu estou falando. São conhecimentos humanos que, para entender o conhecimento da graça de Deus, não serve para nada. É bom estudar? Ótimo. Bom ter conhecimento? Melhor ainda. Mas para a visão da graça de Deus não resolve. Não serve para nada. Abominação da desolação, como eu sempre falei, está falando de um sujeito, está falando de uma pessoa, e quando virdes, quem vai ver? Nós hoje vamos ver esse sujeito entrar, né? Lá, aqui diz, no lugar santo. O lugar santo aqui está se referindo ao templo? Não, porque não existe templo mais. O templo foi destruído em 70 DC. Quando virdes, aqui, Jesus, relatado por Mateus, está falando para aqueles judeus que estavam com ele naquela época, naquele primeiro século. Não está se referindo a nós hoje, mas os judeus do primeiro século que estavam com Jesus quando ele disse essas coisas. Quando vocês virdes o abominável da desolação, do qual relatou o profeta Daniel, no lugar santo, que ele entenda. E Daniel relatou. Ele falou, do qual relatou o profeta Daniel, do qual falou, do que falou. Dessas traduções aqui, né, diz a mesma coisa. Então Daniel está falando de uma pessoa. E quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Daniel 9:26 diz, né, que haveria de ver no futuro próximo de Daniel, no futuro próximo a Daniel, não é no nosso futuro depois de 20 séculos.
mas no futuro próximo a Daniel, que ele falou que havia de vir, né, o povo de um príncipe, e ele destruiria a cidade e o lugar e o santuário. Depois que o Messias morresse, o Messias já não estaria mais, né? Pega Daniel e leia aí, porque eu não vou ler essa passagem de Daniel, eu já li várias vezes. Está falando depois de 60 e tal semanas, o Messias será morto e já não estará mais, e virá o povo de um príncipe que vai a devir. Esse povo desse príncipe vai destruir a cidade, o santuário. Cadê o santuário, abençoado? Não existe mais. Então essa profecia de Daniel passou. O Messias já morreu, já foi crucificado. Depois dessa época da crucificação, viria o príncipe de um povo que destruía a cidade e o santuário. Já houve, porque o santuário já não existe mais. Então, Jesus cita Daniel e diz: quem ler, entenda. Esse príncipe desse povo, quem destruiu o templo? Foi os romanos. Quem foi o príncipe que destruiu o templo na época? O príncipe Tito. Ele era príncipe, depois se tornou imperador quando o pai dele morreu. Mas nessa época ele era príncipe. Príncipe porque ele era filho do imperador Vespasiano. Filho do imperador, príncipe. Já falei várias vezes. Então, infelizmente, os doutores de hoje não entendem isso. Infelizmente, Elsa Jesus estava falando de um período de guerra. E diz, em Mateus 24:16, ele diz: então os que estiverem na Judéia, então os que estiverem nos países do mundo atual, os que estiverem lá na França, os que estiverem lá na Israel, os que estiverem aqui no Brasil, lá no México, né, os que estiverem, fuja para os montes. Não, abençoado. Está bem claro o que estiverem na Judéia, porque era um evento apenas para a Judéia. Era um evento que iria acontecer apenas para o povo de Judá. Amém? Porque o povo de Judá estava em transgressão. Não era para Israel. Israel, nessa época, já fazia parte da Samaria. Eles tinham suas próprias religiões diferentes dos fariseus. E este juízo aqui, embora atingisse também alguns dos israelitas que eram da mesma família, mas propriamente essa invasão foi na Judéia, mas particularmente em Jerusalém, onde tinha o templo. Porque o poder judaico da época era o templo. Então, os romanos queriam abalar os poderes do céu, como diz a Bíblia, e esses poderes do céu eram o templo. Derrubar o templo. Derrubar o templo para acabar, né, com os sacrifícios diários que a Bíblia fala. Né? Vocês estão me entendendo? É tudo coisa simples. Apenas ler a Bíblia você vai entender. Não precisa fazer conjunturas e achismos. Eu acho que está falando isso. O meu acho não serve para nada. Mas o que está escrito na Bíblia é o que vale. Né? Então, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Se fosse o fim do mundo, não adiantava fugir para os montes. Então, fuja para os montes. Jesus está alertando aquelas pessoas para fugirem da Judéia. Fugirem da Judéia. Por que ele estava alertando para fugirem da Judéia? Saírem da cidade e ir para os montes, no deserto. Por que Jesus está falando isso? Porque esse príncipe desse povo viria
ele ia invadir a cidade e o templo. Amém? Estamos chegando lá. Estamos chegando lá. 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Ou algumas traduções, nem tampouco haverá. Eu tenho duas traduções aqui. De repente a sua é diferente dessas duas que eu tenho, mas é a mesma coisa, está falando a mesma coisa. Amém? Então, está narrando aqui que haveria uma grande aflição em Judá, grande aflição propriamente na cidade de Jerusalém, grande aflição para aqueles judeus que estavam vivendo ali, porque estavam em transgressão e já tinha sido profetizado pelos profetas, através de Deus, que a cidade seria invadida, o templo seria destruído e tudo seria consumado até o fim do século. Amém? E, como os pastores disseram que virá a tribulação, não virá tribulação. Porque nunca houve desde o princípio, né? Porque haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio. Nunca houve desde o princípio. Nem, né? Nem lá o juízo de Noé, o juízo do dilúvio, não se compara com esse juízo aqui. Nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Pastores, nem tampouco haverá. Aqui está falando no primeiro século. Coisas que aconteceram no primeiro século. No mundo judeu do primeiro século. Aconteceu e não haverá mais e nem jamais haverá. A palavra é clara sobre isso. Então, vamos pular para o 38. Pois, como nos dias anteriores do dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca. Eles estavam ali vivendo suas vidas normalmente, sem se preocupar, sem prestar atenção nas coisas que estavam acontecendo. Geralmente Noé deveria estar ali, pregando para eles ali, anunciando ali aquele juízo, porque o dilúvio foi um juízo, e talvez as pessoas não estavam nem aí. Como a gente aqui traz a graça na revelação pura e clara bíblica, e tem pessoas que não estão nem aí. Continuam ouvindo as mentiradas lá do sistema religioso, não estão nem aí. Eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. O que acontecerá? Assim acontecerá o quê? Serão levados também. Serão levados também na vinda do Filho do Homem. Daniel 26, 9, 26, né? 9, 26. Depois de 67 semanas, o Messias virá, não estará mais, e o povo do príncipe que há de vir, destruir a cidade, o templo, e as desolações já estão determinadas, né? E será até o fim. Aquelas guerras serão até o fim, né? Então, ali, ele está narrando em algumas traduções, né, que seria, né, um dilúvio até o fim, né? E não é um dilúvio de fogo, igual muitos falam aí. Muitos falam aí que o primeiro dilúvio foi com água, o segundo dilúvio será com fogo, porque o sol está não sei o quê, o sol está explodindo, e uma estrela explodiu, e um cometa está vindo aí, um meteoro está vindo para a Terra, e não sei o quê, nada disso.
dilúvio, porque aqui diz, na época de Noé foi um dilúvio. Na época de Noé foi um dilúvio. Eles foram levados com o dilúvio na época de Noé. Hoje serão levados, hoje, no primeiro século, né? Aqui, Mateus está relatando, Jesus, através de Mateus, está relatando que eles também seria levado, né? Através do quê? De um dilúvio. De um dilúvio de fogo, um dilúvio de guerra. É uma comparação, abençoados. Serão levados. Observe a palavra levados. Eles foram levados, aqueles que não ouviram Noé, foram levados para a morte através do dilúvio. Esses aqui, né, assim será na vinda do Filho do Homem, seriam levados também num dilúvio de guerra. Um dilúvio de guerra. Seriam levados para a morte no dia dessa guerra todos aqueles que não ouvissem as instruções de Jesus. No tempo de Noé, o povo não deu importância. E todos eles foram levados pelo dilúvio para a morte. No tempo em que aconteceu a segunda vinda de Cristo, também eles não deram ouvido. Muitos não deram ouvido. Segundo a história, diz que muitos cristãos não morreram. Muitos que deram ouvido não morreram. Fugiram da cidade. Fugiram para o monte. O livro de José fala até sobre uma cidade que eles provavelmente teriam fugido para uma cidade, né? E essa comparação de Noé e Jesus, dessa palavra dilúvio e essa palavra levados, né? Está mostrando que eles foram levados para a morte pelo dilúvio. E na época de Jesus, iriam ser levados também para a morte sob um dilúvio de guerra, um dilúvio de fogo. Amém? Então, eles começam aqui no 40 dizendo: 2 homens estarão no campo, um será levado para onde? Acabei de explicar para vocês. Serão levados para a morte. Serão levados como nos cativeiros romanos. Serão levados como escravos para ser vendidos para outros povos. E o outro será deixado. Uns seriam levados para a morte, outros seriam deixados. Esses que seriam deixados, que Malafaia falou, que será o dia terrível da igreja, porque ele diz aí: meu pai, minha mãe, meus irmãos, e eu fiquei. Não tem nada a ver com a narrativa bíblica. Esses que ficaram aqui, que foram deixados, foram aqueles que se renderam ao imperador. Aqueles que se venderam para o imperador. Amém? Eles se venderam, muitos se venderam. Amém? Muitos se venderam para o imperador. Olha aqui, vamos observar aqui o que disse os sacerdotes. Os sacerdotes, eles eram contra o Mashiach, Cristo. Eles não aceitavam Cristo. E muitos seguiam esses sacerdotes lá do farisaísmo, né? Judaico da época, de Caifás. Muitos não aceitavam o Mashiach e seguiram esses sacerdotes. E o que o sacerdote falou aqui? João 19,14. Ele relata e diz: era agora cerca de meio-dia da véspera da Páscoa. E disse Pilatos aos judeus: aqui tem o vosso rei. Pilatos falou
Pilatos está do lado de Jesus e fala: aqui está o vosso rei, né? E eles gritavam: fora, fora com ele, crucifica-o. E disse Pilatos: o quê? Ele estava gritando: fora com ele, crucifica. E Pilatos diz assim: o quê? Crucificar o vosso rei? Perguntou Pilatos. Então responderam: não temos outro rei senão César. Não temos outro rei senão César. Gritaram os principais sacerdotes. Então, abençoados, os que ficaram foram todos estes que não todos esses que deram crédito, todos esses que se renderam a Roma, todos esses que se renderam a César, esses ficaram em paz. Esses ficaram em paz. Muitos ali foram delatores. Usamos a palavra hoje, delação premiada. Muitos desses foram delatores premiados. Receberam de prêmio o quê? Ficar em paz na cidade destruída. Não ser levado para o cativeiro. Aceitar o imperador como Deus, porque os imperadores diziam ser Deus, né? Então, você vê que Pilatos e muitos aqueles que eram do lado do farisaísmo estavam andando crucificar Jesus, Yahshua, e Pilatos disse: não é o seu rei? Esse não é o seu rei? E eles responderam: não temos outro rei senão César, e se renderam a César. Esses seriam deixados. Não é que eles, né, não estavam na igreja, não creem em Jesus, está no mundo fazendo bagunça, bebendo, e quando vier o arrebatamento, esses vão ficar. Aqueles que estão na igreja também, mas que estão fazendo baguncinha debaixo do pano, iriam ficar. Igual Malafaia falou: foi pai, foi mãe, foi primo, seu tio, avô, mãe. Eu fiquei comovendo o povo, mas não é uma coisa bíblica. Esses que ficaram aqui para trás, esses que ficaram, são todos esses aqui que se renderam ao imperador. E você vê bem claro que César está falando: não temos outro rei senão César. Gritaram os principais sacerdotes. Então, abençoados, os que ficaram foram todos aqueles que se renderam a Roma, todos aqueles que se renderam a César. E os levados, os arrebatados, levados, arrebatados, né? Foram todos esses que não se renderam a César. Não se renderam a César. São todos esses que ouviram Jesus e fugiram da cidade. Não se renderam. Alguns ali foram pegos, foram mortos. Preferiram ser mortos do que se render. Na época lá do Coliseu, muitos cristãos preferiram ser mortos, serem devorados por leões, nas cadeiras de fogo, né? Do que aceitar o imperador como Deus. Esses eram os verdadeiros cristãos. Amém? Esses foram que foram arrebatados não para o céu, mas para os cativeiros romanos. Cativeiros romanos. E muitos foram mortos, né? Então, abençoados, os que ficaram são todos esses. Todos esses ficaram ali na cidade destruída pelo imperador romano. Todos esses que, né, aceitaram ali César como seu senhor. César, né, recebia o nome de César, né? Na época já era Vespasiano, mas aqueles imperadores tudo respondiam como César, né? E existia uma dinastia dos César, né? Então,
a narrativa fala de uma invasão em Jerusalém de Judá. Uma invasão em Jerusalém de Judá pelo príncipe romano Tito. E aqueles que lutassem com eles morreriam. E eles, muitos desses aqui, que estavam junto aqui com Caifás, dizendo que César é nosso rei, muitos desses aqui ficaram na cidade. A cidade não foi destruída completamente. Muitos ficaram na cidade. Essa palavra deixados para trás são esses que foram deixados. Um será tomado, outro será deixados. Essa é a verdadeira palavra. Deixados para trás já é uma versão atual, humana. Atual, que eu digo, do nosso século, não é? Mas é do século XX, XIX, XX, XXI. Eu não sei quando foi criado esse best-seller Deixado para Trás, porque eu não peguei a data, mas é desse século XIX, XX, né? E até o nosso século de hoje, esse filme ainda passa nas TVs. Mas esses deixados, não está falando para trás, mas deixados, um será deixado, outro será tomado. Tomado. E eles falam arrebatados, né? Pelos soldados romanos. E deixados na cidade de Jerusalém. Porque muitos deles se entregaram ao império, muitos deles foram delatores, né? Delatando os próprios irmãos, né? Irmãos judeus. Então a narrativa aqui fala de uma invasão. Jesus aqui manda o povo sumir da cidade, porque a cidade ia ser destruída, e, né, haveria naquele dia ali um arrebatamento de pessoas, não para o céu, mas pessoas para ser levados dos cativeiros romanos. É essa narrativa verdadeira que fala aqui, né? E muitos dos judeus, dos principais sacerdotes, ficaram na cidade, né? Deixados na cidade. E aqueles que não queriam aceitar o imperador foram levados, foram arrebatados, como eles usam a palavra, né? Arrebatados, né? Mas foram levados para o cativeiro romano. Amém? Essa é a narrativa correta. Entende? E a segunda passagem aí, né, que Malafaia fala aí sobre Jesus vai vir, eu vou deixar esse estudo para a próxima vez. Não vai dar tempo de fazer isso hoje. Está até anotadinho aqui, mas não vai dar tempo. Já estou aí quase a 40 minutos, né? E vou deixar esse vídeo aí para que vocês ouçam várias vezes, que vocês possam entender, né, o que eu expliquei aqui. Para vocês que não entendem muito, que ainda estão no sistema religioso, é uma coisa meio difícil. Você tem que pegar, tem que ouvir várias vezes, tem que pegar as suas Bíblias e ler, acompanhar ali, tá? Faz anotações aí, estude, abençoados. Vocês que já estão familiarizados com o conhecimento da graça de Deus, já pegaram a sabedoria aqui rápido, né? E eu também várias vezes já falei sobre esse tema, amém? Mas é isso aí. O deixar para trás e a volta de Jesus, fato consumado. Fato consumado. Eu vou deixar no vídeo aí só o deixado para trás, fatos consumados. A volta de Jesus, eu vou fazer outro vídeo, né, para explanar melhor, né, sobre esse assunto aí. Amém? Então é isso aí. Muito obrigado. Uma tarde de sábado abençoado para todos vocês. Amém? Muito obrigado vocês que estão me vendo a primeira vez, que permaneceram até o final do vídeo. Muito obrigado a vocês que já me seguem na live, que está comigo aí. Continue me dando essa força. Você é muito importante para mim,
para minha pessoa, principalmente, depois para o canal, porque o canal eu digo porque você é importante para o canal. Faz o YouTube reconhecer. Quanto mais pessoas visualizando, participando, faz o YouTube reconhecer que esse vídeo, né, está sendo bom, que esse vídeo tá agradando pessoas, e o YouTube vai levar esse conhecimento para mais pessoas. E nós temos que trabalhar para isso, para levar esse conhecimento para mais pessoas. Peço a ajuda de vocês. Então, vocês contribuem aí, compartilhando, visualizando, dando seus comentários. Não esqueça do like. Amém? E você que está me vendo a primeira vez, se gostou, se não entendeu, ouça o vídeo várias vezes. Pega a sua Bíblia, pega um caderno, uma caneta, faz anotações, estudem. Estude. Pode entrar em contato comigo. Aqui embaixo na descrição de vídeo está o meu número de WhatsApp. Amém? E, como eu sempre falo, não para brigar, mas se você quer aprender sobre a graça de Deus. Brigar, eu não vou brigar com você. Então, abençoados, é isso aí. Se inscreva no meu canal MDCG André Palhares. Se inscreva também no canal dos meus irmãos, parceiro, Carlos Gomes, canal Democracia Espiritual, Ivanilton da Cruz, canal Guerreiro da Fé, né? Lucas Medeiros, né? Mente Iluminada, Charles Roberto, Além da Religião, e meu irmão Tiago, o Apocalipse já aconteceu. Amém? Muito obrigado. Até segunda, se assim Deus permitir. Amém? Graças e paz. Prepare o seu coração. Prepare a sua alma.